Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje o nosso papo vai ser algumas dicas práticas de alimentos que às vezes a gente está consumindo, mas a gente está consumindo de maneira errada, não aproveitando realmente o que aquele alimento tem. Aí a gente acaba gastando dinheiro às vezes com suplementos e muitas vezes você tem aí um alimento poderoso que pode melhorar muitos sintomas da menopausa e não está sabendo aproveitar. Então bora lá, vamos conversar sobre isso? A primeira dica é um alimento super simples que você pode ter em casa e que pode se beneficiar muito aí com os sintomas da menopausa. A gente sabe que tem vários sintomas que acomete a gente e uma das coisas é aquela coisa assim de digestão ruim, estufamento, gases, assim como também o aumento de gordura. E um alimento que você pode se beneficiar é com limão. O limão, os estudos vêm mostrando que quando você consome o limão antes das refeições, você melhora a sua digestibilidade, melhora aquele estufamento, melhora a absorção daquele nutriente para que ele não seja absorvido tudo e transformado em gordura. Então, por exemplo, se eu vou comer um pouquinho mais de carboidrato, jacar um pouquinho naquele dia, eu posso estar colocando aí uma colher de sopa de limão, aí um limão espremido antes de comer. Eu vou ter esse benefício, eu vou absorver menos aquele alimento e também vou melhorar meu processo digestivo, aquele estufamento, aquela sensação, né, de barrigão que acontece após comer. Então isso vai melhorar bastante. E não é só o limão, os estudos vêm mostrando que o vinagre de maçã também vai fazer isso. Então a acidez ali vai melhorar essa parte sua da digestibilidade. Então fica aí uma dica para você estar usando um alimento simples, fácil e barato. E um outro alimento que vocês amam, que a gente até já conversou aqui sobre ele, é o cacau. O cacau, ele é um alimento, o chocolate, ele é um alimento muito poderoso que nós, mulheres na menopausa, é interessante a gente estar colocando aí na nossa alimentação. Então ele tem vários compostos aí, a gente tem cafeína, ele tem flavonoide, ele tem potássio, então ajuda naquela retençãozinha de líquido da menopausa, teobrominas, catequinas, e ele tem muito magnésio. Ele está lotado de magnésio aí que vai ajudar na serotonina, em várias reações bioquímicas aí de sintomas da menopausa. Nós vamos ser muito beneficiadas aí com o consumo do cacau. E os estudos vêm mostrando que em torno de 10 gramas, que corresponde àqueles 2 quadradinhos ali do chocolate, tem uma ação fantástica na pressão, né? Então pessoas que têm pressão alta e que é um sintoma também da menopausa, vai se beneficiar com 2 quadradinhos daquele por dia, vai ajudar muito aí na pressão, assim como na melhora do humor, da irritabilidade que acomete nós mulheres da menopausa, e também estudos mostrando naquela socialização com as pessoas, eu também melhoro isso. E aí observar que o uso do cacau junto com o adoçante, a gente perde as propriedades dele. Assim também, quando eu, por exemplo, estou com meu intestino, meu ambiente bacteriano ruim, eu também não vou absorver, não vou aproveitar essas propriedades que o cacau tem. E o cacau
cacau, quando a gente pensa assim, não, mas eu posso submeter ele a temperaturas altas? Será que eu vou perder essa função aí do cacau? Então, meninas, o cacau, os estudos vêm mostrando que quando eu submeto o cacau a uma temperatura em média ali 90 graus, eu não vou perder. Aí, chegando quase 100 graus, eu não perco as propriedades. Porém, se eu pegar esse cacau e jogar em altas temperaturas, a partir aí de 100, 120 graus aí, eu vou perder sim as propriedades. Então, observar que às vezes eu gastei dinheiro, que eu comprei um cacau caro, isso, e fiz uma preparação, por exemplo, vamos pensar um bolo, né? Aí a 180 graus, por exemplo, eu vou ter o sabor, mas eu vou estar perdendo os benefícios daquele cacau. Então, observar que altas temperaturas perde-se. E qual que é o efeito colateral do cacau? Pessoas que têm enxaquecas, dores de cabeça, não é interessante, pode piorar a dor de cabeça, e muitas vezes a dor de cabeça daquela pessoa está ligada com o consumo de cacau por conta da tiramina. A tiramina vai fazer provocar dor de cabeça. Então, observar, se eu tenho dor de cabeça, não é interessante eu consumir daí o cacau. E aí, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre uma substância que chama-se lectina. As lectinas, elas estão presentes em alimentos vegetais, principalmente grãos, o tomate, a berinjela, a quinoa, né, os feijões em geral, os grãos em geral. E é uma peliculazinha que tem ali no grão, que tem uma ação protetora do grão, contra a praga, contra venenos, contra várias coisas aí. O grão se protege formando essa peliculazinha, altas temperaturas, calor intenso, né? Enfim, ele se protege ali com essa peliculazinha. Só que essa peliculazinha em excesso, quando a gente consome, né, ele pode provocar várias doenças, ele pode roubar os nutrientes nossos, ele pode causar as intolerâncias alimentares. Tem pessoas, por exemplo, que pode levar dores, inchaço, aquele cansaço, aquela retenção muito grande de líquido, dificultar a perda de peso. E então um consumo exagerado desses grãos. Mas Catarina, por que você está falando isso, né? Porque a gente sabe que nem tudo que eu consumo, nem excesso, o excesso vai fazer mal e a falta também vai fazer o mal. Eu tenho que ter o equilíbrio desses alimentos. E aí, eu escutei na mídia, né? Acredito que muitas de vocês devem ter escutado, por exemplo, de um alimento que é a aveia, dizendo que a aveia faz mal, que não é interessante, porque ela é rica nessas lectinas, e aí ela não é boa para diabetes, ela tem muito carboidrato. E então a ideia, quando vocês escutarem essa informação, é sempre buscar outras opiniões para ver se aquilo realmente é verdade. E no caso da aveia, não é verdade. A aveia, ela continua sendo um alimento poderosíssimo. E a aveia, ela vai ter a lectina lá quando ela está lá na plantação, mas no processo quando ela passa ali para ela chegar na aveia, ela vai passar por um processo de altas temperaturas para chegar ali no grão. E a gente sabe que essa alta temperatura destrói a lectina. E aí aquela aveia, ela não tem, quando ela chega pra gente, ela vai chegar sem a lectina. Então nós não vamos ter lectinas ali, que é essa substância ruim do alimento. Então, nessa alta temperatura a gente não tem. Então, é interessante que a gente consuma sim aveia. Aveia atuando aí no emagrecimento, na diabetes, na saciedade, nas doenças cardiovasculares. Ela tem uma ação em melhorar a parte nossa de neurotransmissores, serotonina.
Então ela é muito interessante, a gente está consumindo sim, né, a aveia. E a gente sabe que essas lectinas, elas são destruídas numa temperatura aí de a partir de 105 graus aí, elas já saem essas lectinas aí, então por isso que a gente pode ficar bem tranquilo. E qual que é a melhor aveia, Catarina, para a gente estar consumindo para ter esses benefícios? O farelo de aveia. Então, se eu estou lá com colesterol alto, diabetes, pressão alta, quero um poder maior de saciedade, né? Até para fazer as preparações, o melhor é eu consumir o farelo da aveia. Aí ele vai ter uma ação também aí no nosso intestino. Então, meninas, eu vou deixar essas dicas aí para vocês. E aí eu vou estar dando continuidade nesses alimentos, falando mais sobre esses alimentos aí para vocês, diquinhas práticas, para que muitas vezes, como eu falei, a gente está consumindo o alimento, mas a gente não está se beneficiando daquele poder nutricional, porque a gente está fazendo errado, a gente está fazendo a preparação daquele alimento errado. Então eu vou estar dando continuidade nesses alimentos aí para vocês, tá bom? Mas por hoje fica essas dicas aí desses alimentos aí para vocês. Um beijo! Despachante Guaratuba. Transferências, primeiro emplacamento, não importa o tipo de veículo, nós fazemos para você com agilidade e confiança. E mais, vistoria veicular eletrônica. Nós realizamos a vistoria no local e também fazemos comunicação de venda, parcelamento de débitos, consulta de multas e demais pendências, alterações de dados e mudança de município, baixa e bloqueio de veículos e alteração de características. Despachante Guaratuba, agora em novo endereço, na Rua Menelau de Almeida Torres 137, ao lado da GT2 Placas. Fone 41 98876 0017.